Sejam muito bem-vindas a mais um review do Nascidas aqui no Nascido de Novo. Hoje eu estou especialmente feliz por dois motivos. O primeiro é porque eu consegui finalmente uma cadeira cativa nesta organização. Ou seja, uma vez por mês teremos um review do Nascidas aqui, sem conversa. E o segundo motivo é porque eu estou gravando um material muito especial para mim. É um comentário bíblico da mulher, que é da editora CPAD. Esse comentário bíblico foi o Thiago, lá da livraria Ebenezer, que me presenteou. Então, me trouxe uma satisfação muito grande gravar esse review para vocês hoje. E detalhe, não é um comentário, são dois comentários, porque ele é dividido em dois volumes. E eu vou apresentar nesse review para vocês os dois volumes, volume 1 e volume 2. Então vamos lá? Comentário bíblico da mulher. Esse comentário, ele é em dois volumes. E eu vou apresentar para vocês o primeiro volume, que ele vai de Gênesis a Jó. Ele é um comentário em capa dura. As cores predominantes dele é roxo, tá bom? Lilás, um pouquinho de preto e um pouquinho de branco. Capa dura. As folhas são brancas, uma folha grossa, tá? Você pode usar o marca-texto, você pode usar lápis. Eu usei aqui nessa primeira página esses marca-textos que estão aqui do meu lado, que são com as pontas bem fininhas. Então, ele praticamente não mostrou do outro lado. Então, ok, para você poder fazer suas marcações. Esse comentário é da editora CPAD. Dorothy Kelly Patterson e Rhonda Kelly são as autoras deste comentário bíblico. Então ele é um comentário bíblico feito de mulheres para mulher. Então vamos lá, vamos conhecer ele por dentro. Aí você vai ter aqui, ó, algumas especificações básicas. Título original em inglês. As citações da Bíblia foram extraídas, na verdade, da versão Almeida Revista e Corrigida. E essa daqui é a versão de 2022, é a primeira edição. Depois você já vem o sumário, introdução, como estudar a Bíblia, as colaboradoras do Antigo Testamento, as tabelas de transliteração e as abreviaturas dos livros bíblicos. Aí depois você vem para o sumário tradicional, que são dos livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e assim por diante. Como eu falei para vocês, esta parte do comentário, ela vai até Jó. Então, os outros livros, eles estarão no segundo volume. Então, nós temos aqui, ó, introdução. Então, vamos começar aqui pela introdução. Comentário Bíblico da Mulher, Antigo Testamento. Ele contém mais de 1.500 páginas de explicações textuais sistemáticas, notas de introdução do pano de fundo, discussões sobre tópicos difíceis em formato de excurso. Vou abrir um parênteses para poder explicar para vocês o que é o excurso, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o que é excurso, porque é uma palavra que foge do meu habitual. Eu não conhecia essa palavra, ela é muito utilizada no meio acadêmico e no meio teológico. Só que ela não fazia parte do meu dicionário pessoal, então eu vou ter que ler para vocês entenderem. Um excurso é uma explicação adicional em um texto acadêmico ou teológico que explora um ponto específico em mais profundidade, sem fazer parte de um fluxo principal do texto. Por exemplo, em um comentário bíblico de Gênesis, um excurso pode discutir diferentes interpretações da criação do mundo, oferecendo contexto histórico, linguístico ou teológico, enriquecendo o estudo sem interromper a narrativa. Ou seja, para mim, pelo que eu entendi, é só uma explicação adicional. Então, excurso é tudo isso que vocês ouviram que eu fui pesquisar para vocês. Ou seja, é mais um estudo adicional para te ajudar no comentário bíblico. Simples. Então vamos voltar. Aí ele tem tabelas, perfis das personagens das mulheres da Bíblia e desafios inspiradores. As mulheres que amam a palavra podem comprovar a profundidade com percepções de mulheres com preparação acadêmica única em hebraico e Antigo Testamento. Todas as colaboradoras são mulheres e sem qualquer apologia, o volume todo foi preparado por mulheres. Então vamos lá. Eis aqui algumas características únicas apresentadas neste volume. Exegese característica, academicismo intuitivo, sensibilidade no ensino, amenizar na mentoria e exercício criativo. Como estudar a Bíblia?
Aqui o artigo é feito pela Dorothy, tá bom? A escritura pode se tornar em sua vida um lembrete poderoso e inspirador de que Deus fala, age e espera e ama você. Se você focar apenas no evento da história, verá Deus na luz do questionamento humano e das necessidades pessoais. Contudo, se acrescentar uma compreensão da palavra, verá mulheres e homens à luz do julgamento de Deus, bem como a sua misericórdia e amor. Há qualificações óbvias para o estudante sério da palavra de Deus. Um relacionamento pessoal com Jesus, uma profunda reverência da palavra, uma profunda paixão por conhecer a palavra de Deus, uma dependência total do Espírito para abrir a sua palavra. Tudo com referência bíblica do lado, tá bom? A Bíblia é inspirada. Aí aqui você tem o termo na língua original, soprada por Deus ou inspirada por Deus. Tem a referência bíblica, inerrante, ou seja, ela é sem erro, infalível, confiável no sentido de que não pode nos levar e não nos levará a desviar. É imutável, sem constrangimento de tempo, invariável. O primeiro passo na compreensão da escritura é ler as suas palavras, não de forma arbitrária, mas com propósito, não apenas uma passagem aqui e ali, mas todo o conselho de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é inspirada, inerrante, infalível e imutável. A Bíblia não só a torna sábia para a salvação, mas suas palavras também nutrem e a edificam espiritualmente. Então aqui você vai ter um bloco de pergunta: como posso caminhar por toda a Bíblia? Tá bom? Então é como se fosse um roteiro, é como se fosse um itinerário. O título já diz aqui, ó, como estudar a Bíblia. Então aqui vai te trazer um roteiro de como você conhecer esse comentário bíblico. Então vamos lá. Pergunta: como posso caminhar por toda a Bíblia? Aí ela vai te dar o roteiro. Resposta: comece em Gênesis e leia até Apocalipse. Uma opção é ler 3 capítulos por dia. Pergunta: como posso caminhar por toda a Bíblia? Aí aqui ela vai te responder. Pergunta: como posso começar um estudo pessoal da Bíblia? Aqui você vai ter uma resposta. Pergunta: o que devo buscar nessa leitura pessoal do contexto? Então aqui ela vai te dar todo um passo a passo, ela vai te direcionar de como você deve estudar, de como você deve conhecer esse comentário. Tem até um gráfico aqui, tá bom? Vocês sabem que a gente ama um gráfico. Aí aqui nessa parte você vai ter um quadro explicando as regras gerais da hermenêutica. Regeneração, tenha um bom relacionamento pessoal com Cristo, autoridade, aceite a Bíblia como palavra autoritativa de Deus, preparação, ore pela instrução do Espírito Santo na compreensão da Escritura e aceite essa instrução. Aí aqui você já vem para as colaboradoras deste comentário, que é do Antigo Testamento. Aí você vai ter a Betsy, a Nancy, Candy Frinch, Krista Friel, Suzy, ou seja, olha quantas colaboradoras, fora as autoras, tá bom? Todas essas 2 páginas aqui são de colaboradoras. Aqui você vai ter uma tabela de transliteração. A tabela de transliteração do grego e a do hebraico. Grego, a letra A no grego e a letra A no português. Aqui também continua. Você tem a abreviação dos livros bíblicos. Então nós vemos aqui a introdução, que é a ficha técnica, né? Que nós que somos alunas do seminário já estamos habituadas com essa palavra. Aí você tem título, cenário. Por exemplo, cenário. Os eventos registrados em Gênesis estendem-se historicamente até a morte de Josué, o período de pelo menos 2.500 anos. O escopo do livro se estreita de modo progressivo e consistente. O cenário, começando com a criação do universo, move-se ao longo da história para o assentamento da nação de Israel na pequena, mas fértil região de Delta, do rio Nilo, no Egito. Aí depois você tem gênero. Gênesis é um livro estruturado, muito bem cuidado. Essa narrativa histórica tem uma seção inicial sobre a própria criação. O livro, depois dessa seção inicial, está dividido pela frase recorrente, em hebraico, toletot, não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? Essas são as gerações, marcando as mudanças do desenvolvimento do povo de Deus. Aí depois nós temos o autor, data, destinatário, principais temas. Então os principais temas ele está dividido aqui em 2 tópicos: Deus como criador e Deus como redentor. Deus, ao longo de Gênesis, é aquele que faz aliança e guarda essa aliança. Depois nós temos uma página somente para esboço e depois nós começamos aqui com a exposição do texto. Exposição do texto é a explicação, ou seja, a interpretação, o significado. Criação. Você vai começar por Gênesis 1.1. Então veja que começa desta forma.
1.1, no princípio. Então ele vai pegar somente esse pequeno trecho, no princípio. Então ele vai fazer todo o estudo através dessas duas palavrinhas. Então vamos voltar lá. No princípio, essa frase significa o princípio da existência, o princípio do universo. O escritor está considerando o princípio da forma como se relaciona com a humanidade e não o princípio de todas as coisas, mas o princípio de todas as coisas físicas, de todas as coisas concernentes à humanidade. Então, quando a gente fala aqui no princípio, é porque ele vai pegar a parte física, ele vai pegar a parte da criação, a criação do céu, a criação da terra, a criação dos animais, a criação do mar. Então, é esta parte da criação, a parte física, tá bom? Então, vamos continuar, vamos voltar aqui. Deus, em hebraico, Elohim, uma forma plural de El, ou estritamente Elohá, ou Eloá. Termo usado na Bíblia apenas em poesias. A palavra hebraica e cananeia para um ser divino ou sobrenatural. Esse termo também pode ser usado para se refletir ao sobrenatural, como anjos ou seres do mundo. Aí vamos para cá, vamos descer mais um pouquinho. A forma plural encontrada aqui com o verbo no singular, contudo, é intensiva, indicando que Deus é maior que a norma. Em hebraico, esse fenômeno é o plural da majestade, sugerindo a grandeza de Deus, um ser complexo e maravilhoso, além de qualquer descrição. Então vamos descer agora um pouquinho mais para baixo, porque vocês viram que ele colocou no princípio, 1.1, somente essas duas palavras. Aí agora ele vem para a parte, em hebraico, o verbo criou, ou seja, no princípio, Deus, que é Elohim, criou, que é o verbo bara em hebraico, usado apenas para o trabalho divino e está na forma QAL, entre parênteses está aqui, ativa simples. Bara indica sempre a produção de algo novo. Vocês perceberam que a parte que eles pegaram ali é criou, bara. Isso quer dizer algo novo. Vamos voltar lá. A palavra é usada 3 vezes nesse relato, sobre a criação inicial da matéria, 1.1, a criação da vida animal, 1.21, e a criação do homem à imagem de Deus, 1.21, indicando que cada um deles era visto como um princípio único. Aí depois nós temos uma tabela que mostra o princípio da criação. Primeiro dia, luz, dia e noite. Segundo dia, expansão e firmamento. Então, eles colocaram essa tabela muito bem especificada para que você possa entender todo esse contexto simplesmente do 1.1, que é no princípio, e criou. Então, você vai ver aqui essa tabelinha. Então, vamos para o próximo. E a terra era sem forma e vazia. O escritor, tendo falado da criação dos céus e da terra, volta sua atenção para a condição da terra. Deus criou a terra sem forma para que pudesse lhe dar forma e a fez vazia para que pudesse enchê-la e a cobriu com água para que pudesse produzir com ela o que seria alterado por suas mãos. Não há nenhum pensamento de que se tornara dessa forma, nem era naturalmente assim. Nem tampouco que as forças do caos estavam em operação contra Deus. O trabalho criativo de Deus aconteceu de forma como ele determinou que fosse, ou seja, como Deus ordenou que fosse a criação. Então nós temos princípio, criou e executou. Então tudo faz parte da ordenança de Deus. Vamos lá, vamos avançar. Depois nós temos outro quadro explicativo que fala sobre Eva, a mãe de todos os seres viventes. E esse daqui está dividido em 4 tópicos. O histórico, que é a primeira mulher criada por Deus, a referência 2.22, a esposa de Adão e a mãe de Caim e Abel. Lembra que o comentário bíblico é da mulher e para a mulher? Então, logicamente, ele vai trazer referência às mulheres da Bíblia. E a primeira é a Eva, a mãe de todas as mulheres, né, de todos os homens também, mas é a mãe de toda a criação. Depois nós temos o próximo quadro, que é a história. Foi criada por um Deus como adjuntora, ajudadora de Adão, viveu com seu marido no jardim do Éden, acreditou na mentira de Satanás e comeu o fruto da árvore proibida por Deus. Depois nós temos o caráter, bênção e maldição. Então vamos continuar. Aí depois aqui nós temos o primeiro excurso. Lembra que eu falei que é aquela palavra que foge do nosso cotidiano? Grandes teólogos, grandes estudiosos. Essa palavra, por exemplo, ela faz parte do habitual do Raul. Mas eu, como sou uma mera estudante, ela não fazia parte do meu habitual.
Ele veio aqui dar pitaco. Exagerada. Então aqui nós temos um excelente discurso, que é, como nós aprendemos lá no comecinho, que é mais um auxílio, mais um comentário do comentário para te ajudar a esclarecer bem essa parte. E eu confesso para vocês que quando a gente pega algum material específico para mulher, a gente sempre fica com medo de ser um material que induz mulheres ao feminismo, que induz algum viés progressista. E eu confesso para vocês que eu queria muito ler esse discurso, porque o discurso nada mais é do que um auxílio, é um comentário do comentário. E eu fiquei preocupada porque, como é um comentário de mulher para mulheres, a gente sempre fica observando se não tem nenhum viés feminista, se não tem nenhuma apologia a essa questão. Então eu li com muito cuidado para poder mostrar para vocês. E graças a Deus, os estudos, as autoras, porque depois eu fui pesquisar sobre as autoras, até a própria CPAD, por ser uma editora arminiana, né, todos os materiais são arminianos, ela é uma editora muito conservadora e ela é uma editora muito séria. Então eu fiquei muito feliz que o artigo, ele não remete nada, nenhum viés feminista, tá bom? Então esse primeiro discurso, eu fiquei muito feliz e li todo ele. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Será que Deus estabeleceu papéis distintos para homens e mulheres antes da queda? Complementaristas. Os que acreditam que os homens e as mulheres foram criadas iguais e em essências diante de Deus, mas têm papéis ou funções distintas. E igualitaristas, os que acreditam que os homens e as mulheres são iguais em essências e podem ter os mesmos papéis e funções. Ou seja, você tem complementaristas e igualitaristas. Então o discurso, ele já começa explicando para você a diferença entre os dois. Então vamos voltar lá. No entanto, assim como cada uma das pessoas da Trindade ou a Trinuidade é igual em essência, cada membro é totalmente Deus, ainda que cada um tenha uma função distinta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada uma das pessoas da Trindade tem um papel distinto. Então também homens e mulheres, embora iguais na imagem de Deus, têm papéis distintos, designados por Deus. Essa distinção são reveladas de muitas maneiras e algumas delas antes da queda. Ou seja, nós somos complementaristas. Nós somos homens e mulheres distintos com papéis diferentes, ou seja, com funções diferentes. Ou seja, a Vanessa é a minha ajudadora e isso não faz ela menor do que eu. E isso é uma coisa muito importante e é um ponto fundamental entre calvinistas e arminianos. Então, este pedacinho aqui, ó, está num comentário bíblico arminiano, ou seja, a visão bíblica, que é a mais importante, serve também para a linha teológica calvinista e arminiana, ou seja, é a Bíblia. Então, isso daqui me deixou muito feliz porque é Bíblia. Vamos continuar. Adão foi criado primeiro, depois Eva. Aqui são os tópicos. Eva foi criada como adjutora, ajudadora de Adão. Adão deu o nome a Eva. O nome de Adão foi usado de forma genérica para se referir à raça humana. Então aqui o excurso vai mostrar para vocês todo esse complemento apenas desse pedacinho aqui que nós já vimos até agora. Vamos continuar. Então vamos continuar. Aqui nós temos um quadro explicativo que é para reforçar o entendimento de todo o contexto do comentário bíblico, e depois nós temos um artigo. Esse artigo não é um excurso, tá bom? Porque a Bíblia também ele tem artigos. Vou relembrar vocês mais uma vez. É um comentário de mulheres para mulheres. Então o artigo também é voltado para mulheres. Ou seja, então o excurso é diferente desse artigo aqui, tá bom? De coração a coração, sedução do pecado. Eva contemplou a árvore e o fruto com cuidado e sem dúvida lutou com a sua consciência, como acontece com todas as mulheres. O Novo Testamento trata desta luta comum. Veja 1 João 2,16. Eva viu que o fruto era bom para se comer, a cobiça da carne, agradável aos olhos, a cobiça dos olhos e desejável para o entendimento, o orgulho da vida. Então esse artigo vai trazer para vocês uma palavra especial das autoras para vocês. Vamos continuar. Vamos dar um pulo aqui, porque ele tem bastante coisa para mostrar. Aí aqui nós temos um excurso da editora, O Julgamento da Mulher. Aí aqui nós temos mais um quadro, Compreendendo o Pecado. Aí você tem o termo bíblico, definição e a referência, tá bom? Aqui ele continua no quadro. Aqui nós temos mais uma nota, tá vendo? Aqui embaixo, mais uma nota aqui. Até mesmo os melhores homens podem cair em tentação e pecar. Raul, você tá aí ainda?
Eu sou perfeito, não tenho pecado. Olha o orgulho aí falando. Vamos continuar. Mais um quadro. Esse quadro vai trazer mais uma mulher. Lembra que o anterior trouxe Eva? Agora esse quadro vai trazer a Sara. Sara, a mãe das nações, histórico, a história, o caráter e a bênção e maldição. A bênção e maldição tornou-se mãe de todas as nações. Acho que aqui é uma bênção, né? E ensina as mulheres sobre submissão humilde e compromisso fervoroso. Ah, não. Aqui é a bênção. A maldição tornou-se mãe de todas as nações? É isso? Estude o quadro. Você vai estudar o quadro, você vai verificar melhor. Vamos continuar. Aqui nós temos mais um quadro, que é Agar e Sarai. Vamos dar um salto aqui. Eu quero levar vocês pro final de Gênesis. Então, aqui no final, nós temos a bibliografia e as notas. Então, ao final de cada livro, você vai ver que vai ter a bibliografia e as notas. Então, vamos passar para o próximo livro, que é Êxodo. Da mesma forma, tá bom? É a mesma sistemática. Êxodo, que é a introdução, título, cenário, autor. Aí depois nós temos a exposição do texto e já começa aqui, ó. A escravidão, viver na terra do Egito. Os filhos de Israel, abençoados, mas oprimidos. 1.1. Aí você tem todo o comentário aqui, ó. O capítulo 1 pressupõe a história registrada em Gênesis. Em muitas traduções, como no texto hebraico, a primeira palavra do livro inclui a conjunção, que no hebraico é um radical prefixado, a palavra para formar um conector na sentença. Então você vai perceber que ao longo do comentário, as autoras elas vão trazer para vocês palavras em hebraico e em grego. Só que elas não vão trazer a palavra escrita no original, elas já vão trazer o termo traduzido. Mas você vai ver e você vai reparar muito bem isso ao longo de todo o comentário. Elas vão fazer todas essas colocações em grego, hebraico, a palavra já traduzida, tá bom? Depois da exposição do texto, ó, nós temos o excurso de Gênesis, outro excurso que é a libertação. Vamos dar um salto. Olha aqui que eu separei para vocês. A imagem do sumo sacerdote. Essa imagem, a folha é branca, todo o conteúdo é em preto, em branco e cinza. Então, quando a gente vê essa imagem aqui em preto e branco, ela fica fácil para você analisar bem. Não é uma imagem que dói aos olhos, tá? Colorido também é muito bacana, mas em preto e branco não ficou ruim. As roupas do sumo sacerdote. Aí depois nós temos uma planta do tabernáculo e nós terminamos aqui, ó, tá vendo? A bibliografia. O que eu falei pra vocês? No final, elas sempre vão trazer a bibliografia e as notas. Agora a gente vai dar um salto grande. Vamos lá para Esther, que continua fazendo parte do primeiro volume. Nós temos a introdução, gênero, autor, data, toda a ficha técnica, destinatário, o tema, é grande a ficha, tá bom? E começamos aqui, ó, a exposição do texto, excurso. A submissão é uma inovação do primeiro século? É uma pergunta, tá bom? Então, esse excurso, ele vai complementar o livro de Esther e vai trazer essa pergunta aqui para você. Eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu li e é muito interessante. Depois nós temos outro quadro, tá bom? Para agregar no estudo. Aí nós temos aqui esse quadro explicativo, Esther, uma rainha para tal tempo como este, o histórico, como nos outros que a gente leu. O histórico, a história, o caráter e a bênção. Aí aqui tem um artigo, de coração a coração. Vocês viram que é o tema. Toda vez que elas vão trazer um artigo, é sempre esse tema aqui, que é diferente de discurso, tá bom? Será que Deus cuida? É uma pergunta. Depois nós vamos para o calendário judaico. Esse calendário, a gente viu que ele não tem nos livros que eu mostrei. Pode ser que tenha ao longo de outros livros da Bíblia, mas aqui ele vai aparecer em Esther, tá bom? O calendário judaico. Mês hebraico, ano civil, sagrado equivalente a cananeu. Aí você vai ter o calendário gregoriano, dias, características e as festas. E depois nós terminamos aqui, ó, a festa Purim, que é mais um quadro. Bibliografia, claro. Aqui não tem as notas, mas tem a bibliografia. Aí depois nós temos o livro de Jó. Terminando o livro de Jó, nós temos a bibliografia e as notas, mas nós não temos mais nada. O que nós temos aqui? Folhas em branco para você fazer a anotação. Então aqui ele termina somente com essas folhas para anotação. Ele não tem mapa, ele não tem auxílios, ele não tem nada. Ele vai terminar aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês o segundo volume. O segundo volume eu vou mostrar bem rapidamente porque a gente se focou mais no primeiro. Então, só para poder complementar para vocês. Comentário bíblico da mulher, Antigo Testamento. Já o volume 2, ele é de Salmos a Malaquias, tá
tá bom? Não muda nada na capa, apenas vai mudar para vocês aqui, ó, o volume, que é o 2, claro, e os livros da Bíblia. Nesta parte aqui no segundo volume, não tem toda aquela introdução, como estudar, não tem a fala das autoras, não tem nada, ele é mais direto, até mesmo porque já teve no primeiro volume, não tem por que duplicar tudo para esse segundo. Então a gente tem aqui, ó, o sumário, aí nós temos a tabela de transliteração, é um trava-língua que eu preciso, né, pausar, porque senão não sai, a abreviatura dos livros bíblicos, Salmos, aí vem a introdução, título, cenário, gênero. Qual que é o gênero de Salmo? O livro de Salmos contém poesia hebraica que, embora compartilhe de certas características universais da poesia, tem as suas próprias características. Os salmos bíblicos, como poesia em outras línguas e contextos, são marcados por discurso elevado, linguagem concisa, precisão nas palavras, concisão, síntese. As imagens que enfatizam o sentido e o efeito do poema. A poesia também tende a ser mais pessoal que a prosa. Aí aqui vai mostrar para vocês. Então aqui vai mostrar para vocês a forma de poesia. Aqui, necessariamente no comentário, ela vai mostrar para vocês em forma de versos, tá bom? Tipos de salmos: gênero, classificação, louvor, ação de graças, entronização, lamentos, pedidos, sabedoria. Aí você tem a coluna do meio, mostra as características e os salmos representativos. Tá vendo? Todos eles aqui enumerados certinho para você não se perder. Autor, data, aí depois nós temos o esboço, exposição do texto. Aí aqui já começa, como no primeiro volume, ele vai pegar uma parte e vai começar a exposição daquele texto. Livro 1, Salmos 1. Alguns estudiosos argumentam que Salmo 1 e 2 juntos funcionam como uma introdução ao saltério. Não só esses salmos são os únicos que não têm um subscrito nem cabeçalho. Livros 1 ao 3, como também a última linha dos Salmos 2, pode servir como um inclusio. Você vai perceber que nesse comentário elas usam palavras difíceis. E são palavras que fogem do nosso cotidiano, da nossa leitura corriqueira, tá bom? Então, quando você for ler esse comentário, por favor, leia com um dicionário. Não precisa pegar um dicionário, mas você vai lá no Google e coloca lá o que significa inclusio. Tá? É o que significa excurso, para você poder entender o que elas querem trazer para vocês. Tem comentários que são mais fáceis, por exemplo, como o do Hernandes Dias Lopes. Ele usa palavras mais cotidianas, mais do nosso dia a dia. Aqui ele é um comentário que tem palavras difíceis. Então, para você não se perder, viu uma palavra difícil? Corre lá pro dicionário para você entender o que é. Para você não se perder, tá bom? Então vamos continuar. Ó, um quadro aqui, ó, de coração a coração, que é um artigo que as autoras fizeram para vocês, tá bom? A leitura de salmos imprecatórios. Essa palavra é bem conhecida. Imprecatório e precatório vem desse contexto? Traz a imprecabilidade de algo. A imprecabilidade de algo. Vocês estão vendo como tem palavras difíceis? Então traz a imprecabilidade. É isso aí. Então sempre leia com um auxílio, que é o Google. No final, ó, Salmos é bem grande. Dá pra você ver bem aqui, tá vendo? Ó? A parte do comentário de Salmo é muito grande. Aí você termina com a bibliografia e as notas. Aí depois você tem provérbios, tá? Sequência de livros da Bíblia. Excurso em provérbios, linguagem inclusiva. Excurso, maternidade, é um artigo muito grande, tá vendo? Para complementar a sua leitura. Vamos pular. Vamos aqui para Isaías. Isaías, profeta Isaías, introdução, título, cenário é grande, hein? Gênero, autor, esboço, exposição do texto. Claramente a disciplina foi executada pelo Senhor dos Exércitos. Aí aqui coloca o termo hebraico, Yahvé. Senhor, entre parênteses, é lido como Yahvé, YHWH. O nome pessoal de Deus. Vocês que são conhecedores do grego, hebraico, vocês vão saber pronunciar melhor do que eu. O nome de Deus antes do exílio era provavelmente pronunciado como Yahvé. Aí aqui tá, I-A-V-E, com acento, porque é para você poder pronunciar conforme está escrito aqui, Yahvé. Depois do exílio, no entanto, o respeito maior pelo nome de Deus levou os judeus a escrevê-lo apenas como o tetragrama. Peraí, que deu um trava-língua aqui.
tetragrama, ou 4 letras do nome pessoal de Deus, a letra YHWH. E olha só como que ele é bem organizado, ó. Chamado ao arrependimento, lavar, purificar, tirar, cessar, aprender e fazer o bem. Deus tinha expectativas em relação ao comportamento de Judá. O relacionamento deles com Deus tinha de ficar evidente nos atos deles. Mais tarde, os cristãos receberam essa mesma ordem. Os cristãos são chamados a ser o sal e a luz do mundo e a fazer boas novas, para que Deus seja glorificado. Então, vocês percebem que aqui ele tem uma sistematização muito boa, ele é muito organizado. Além de trazer para vocês o quadro explicativo, o excurso, além de colocar para vocês as palavras em hebraico, em grego, a forma como você vai pronunciar, ele ainda traz uma explicação muito clara, tá bom? Do comentário. Como eu falei para vocês no anterior, tem comentários que são adaptados por palavras mais fáceis, mas quando elas vão fazer um comentário com palavras delas, sem explicar nada técnico, ele é bem mais fácil, como eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Aqui nós temos um outro gráfico, a profetisa, esposa de Isaías. No Clube de Leitura Nascidas, nós acabamos de ler. Então vamos lá, nós temos mais um quadro, a profetisa, a esposa de Isaías, porque Isaías teve uma esposa. Nós concluímos agora o livro de Isaías no nosso clube de leitura, que é o Nascidas. Então nós falamos lá da esposa de Isaías, ela casou-se com Isaías e ela foi descrita como profetisa. Aí você tem o título e você tem a bênção, né, que é o quadro explicativo falando sobre a profetisa. Aí depois nós temos um excurso, ainda em Isaías. Aqui é bem grande o excurso, tá bom? Ó. Vamos pular, vamos para Ezequiel. No Clube de Leitura Nascidas, nós estamos lendo em Ezequiel, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas nós temos um clube de leitura que nós lemos a Bíblia e lemos livros. Mas depois a gente fala sobre isso. Então aqui vem Ezequiel, título, cenário, gênero. Eu até vou mostrar para elas depois, porque isso aqui vai ajudar muito na leitura desse mês. Esboço, exposição do texto, quadro explicativo, a esposa de Ezequiel, histórico, desconhecido. A história, ela morreu como um sinal para o povo de Deus do pesar e da perda que se abateram sobre eles. Ezequiel recebeu uma ordem para não lamentar externamente, ou seja, a pobre mulher de Ezequiel, ela foi usada como exemplo. E Deus ainda falou para ele assim, Ezequiel, não chora, viu? Vida que segue. Vida que segue. Enfim, né? Vamos continuar. Vamos dar um salto bem grande aqui, ó. Zacarias. Os eventos históricos nos livros de Ageu e Zacarias. Exposição do texto. E vamos mostrar o último aqui para vocês, ó. Malaquias. Introdução. Título, cenário, gênero. Exposição, um quadro explicativo e termina aqui, ó, em bibliografia, não tem notas. E aqui nós temos a última parte, que é o índice de recursos. Vocês viram que no primeiro volume não tinha recursos, não tinha mapa, não tinha nada. Não é que não tinha nada, é que deixou para ter nesse último aqui. Então nós temos o índice de recursos, mapas, só que o mapa, ele não vem desenhado aqui. Olha só. Ele não tem o desenho do mapa, ele só vai falar aonde tem o mapa na passagem, tá bom? Então, Abraão em Canaã, Cades Barneia, Davi e Salomão, tem aqui aonde ele vai mostrar os mapas que estão dentro do texto. Aí você vai ter as tabelas, devocionais, de coração ao coração, é onde você vai achar todos aqueles artigos, tá bom? Aqui você vai achar onde estão todos os excursos, acabou. E mais um pouquinho aqui, ó, de folhas em branco que elas deixaram, que é para você poder fazer alguma anotação, para você poder escrever, enfim, para você usar como anotação. E esse foi o comentário bíblico da mulher, primeiro volume, segundo volume. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu gostei muito. Falo para vocês, compraria? Compraria. Porque de uma forma bem sistematizada, bem organizada e bem didática, ele vai me ajudar. E não é porque eu sou calvinista que eu não posso usar um comentário bíblico que tenha o viés arminiano, tá bom? Ele vai me ajudar muito bem a entender o contexto, vai me ajudar a entender o contexto histórico, vai me ajudar teologicamente. Então, sim, eu compraria e indicaria bastante ele para vocês, tá bom? Então, a CPAD, ela foi muito assertiva em trazer esse comentário escrito por mulheres, para mulheres, sem nenhuma apologia ao feminismo. Ou seja,
onde o conteúdo dele é conservador, é bíblico e ele vai agregar demais na nossa vida. E para você que é estudante de teologia, que faz parte aqui do nosso seminário, eu vou dar uma dica para vocês. Compre, porque vocês sabem que o nosso curso ele é interdenominacional. Então, se você é calvinista, você vai responder como calvinista. Se você é arminiano, você vai responder como arminiano. Então, para as meninas que fazem o nosso seminário, você pode comprar, porque ele vai te ajudar muito. E detalhe, vai te ajudar muito na matéria de Antigo Testamento, porque você vai aprender aqui, você vai analisar, tá bom? Você vai estudar e com as suas palavras, você vai preencher a ficha técnica. Então, você vai ter autor, data, tudo isso tudo isso que está aqui no comentário vai te ajudar no curso de teologia. Ou seja, é um material de peso para te ajudar em toda a sua caminhada, tá bom? Então não é um comentário que você vai ficar lendo corrido, leitura corrida, mas ele vai te ajudar no estudo. Então, estudo e devocional é diferente. Então ele vai te ajudar no estudo, no conhecimento, tá bom? E para você que quer fazer parte do nosso seminário teológico, aqui na descrição vai ter para você o link para você poder comprar o curso, vai ter também o link para você participar dos nossos grupos de indicações, onde nós indicamos esse material aqui tanto para arminiana quanto para calvinista, e vai ter um desconto também. O curso de R$ 297 sai apenas por R$ 250 para você que assistiu esse review até o final. Então é isso, eu agradeço vocês que ficaram até o final do vídeo, que me acompanharam. Um beijo grande e já vou falar para vocês, eu já tenho o material preparado para o próximo review. Comenta aqui se você me segue no Instagram, se você já sabe qual que é esse material, porque eu falei lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.